Olá, tudo bem? Eu queria dizer para você que é de Deus sobre o resultado dessas eleições para presidente. Olha, tudo bem, o Lula ganhou tudo, enfim. Sei que muitos oraram para que isso não acontecesse, né? Inclusive eu. Mas aí que tá. Não aconteceu o que a gente queria, né? Quem é de Deus realmente, não é quem é evangélico, mas quem é realmente de Deus, obviamente não ia querer um cidadão que, além de já ter sido provado que ele é criminoso, né, só por isso já é suficiente para quem é de Deus não querer uma pessoa dessa na presidência. Ainda por cima tem as ideias que ele defende, que são totalmente contrárias à palavra de Deus, né? Então é óbvio que quem é de Deus não quer um camarada daquele na presidência. E se você se diz evangélico e votou nele, você precisa se converter. Isso é fato. Não tem sentido, né? Tudo bem. Mas ele veio e foi, a gente lutou, orou, jejuou e no fim o Lula foi eleito, tá ok. Não aconteceu o que nós queríamos, mas uma coisa eu tenho certeza, o próprio Espírito Santo já me mostrou. Deus não está indiferente às orações que foram feitas. O fato de o Bolsonaro não ter sido reeleito não quer dizer que Deus não ouviu as orações que foram feitas a ele, porque foram muitas. Nisso o povo do Brasil fez diferença. Eu não sei o que houve em países como Cuba, Venezuela, Guatemala, Argentina, entendeu? Para que os ditadores que estão lá fossem eleitos. Mas no Brasil houve sim um levantar do povo de Deus, entendeu? O povo orou muito a Deus, então Deus não nos deixou sem resposta. Então eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Não vai ser o que foi das outras vezes o governo do Lula. Se ele acha que ele vai ter toda a facilidade que ele teve para fazer e desfazer, ele está satanicamente enganado. Pode ter certeza, dessa vez vai ser diferente. Como a Bíblia fala, Deus apanha os sábios na própria astúcia deles. No afã, no desespero de ser eleito, ele fez de tudo. Ele pensou tanto em como entrar que ele não pensou como ficar. Ele se cercou de pessoas de má índole, entendeu? Pessoas traíras, sabe? Como o próprio Geraldo Alckmin, que de picolé de chuchu não tem nada. E inclusive ele sabe que se o Lula cair, ele vai ser o presidente, né? E ele não é bobo, não. Então, talvez seja nisso que venha acontecer a ruína do Lula e de quem apoia ele. Eu não tenho como saber, mas talvez seja por aí. Talvez seja por aí. Talvez isso que Deus permitiu justamente para que eles sejam de vez derrotados, né? E também para que não haja uma soberba no coração do povo de Deus, né? Para a gente entender que a gente tem que buscar mais a Deus, ser mais humilde, porque a gente corria o risco de, se o Bolsonaro ganhasse, se achasse alguma coisa, né? Eu vou orar a Deus e Deus vai honrar e não sei o que, e esquecer que nós também temos que nos humilhar diante de Deus, né? Então isso nos leva a entender que nós temos que ser mais humildes, tá? O Bolsonaro, o que eu posso falar dele? Ele que se converta, porque falar que ele é um homem de Deus, ele não é. Ele tem princípios que batem com os princípios cristãos, que é um dos motivos que o povo de Deus queria ele como presidente. Mas um homem nascido de Deus, tudo, ele não é. Talvez se ele fosse, Deus iria ser com ele e ele fosse eleito. Talvez por isso que ele não ganhou. Mas não quer dizer que Deus desamparou o povo dele. Que Deus ele ignorou todas as orações que foram feitas pelo nosso país. Eu tenho certeza que Deus não ignorou. Ele só está agindo de uma forma diferente do que a gente esperava. Eu tenho essa confiança. Eu creio nisso. Sinceramente, eu tenho certeza que as orações feitas a Deus não vão ficar esquecidas. Deus não vai deixar de atender. Ele só vai atender do jeito dele, que não é o nosso. Que nossos pensamentos não são os de Deus, nem nossos caminhos são os de Deus, né? Como está escrito na Bíblia. Então eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai fazer. Deus não vai nos abandonar, sabe?
deixar a gente passar o que tem acontecido em outros países aí, que a gente conhece, que o Lula defende. Eu creio que conosco vai ser diferente, né? Que é aí que vai ter a queda deles. Por alcançar o poder, quanto mais alto, maior o tombo. Eu tenho essa visão, eu digo a você, que é de Deus e que não entende por que Deus permitiu que aquele cidadão fosse eleito presidente. Mesmo ele deixando claro que ele é contra a obra de Deus, contra a liberdade, enfim. Que ele é a favor de toda sujeira, imundície, tá? Imoralidade. E ele vai pôr isso em prática se for permitido a ele. Só que eu tenho certeza que Deus vai pôr a mão. Que Deus vai responder as orações feitas a ele, mas do jeito que Deus quer responder, não do jeito que a gente pensa. Tá ok? Meditem nisso, pessoal. Eu não sei quem vai ver esse vídeo, eu não quero ser famoso, eu não quero curtição, eu só quero expor a minha opinião, meu pensamento. Entendeu? Do porquê que Deus permitiu isso. Que é para o nosso bem. Tá ok? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.